Olá, estamos começando mais um NutriVida e eu sou Larissa Amorim, nutricionista, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a cirurgia bariátrica. E para falar sobre esse assunto eu trouxe um especialista no assunto, o Antônio Neres Júnior, que é também nutricionista, especialista em nutrição esportiva, cirurgia bariátrica e emagrecimento. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, a gente fica muito feliz de te receber aqui para falar desse assunto tão importante, Antônio. Olá pessoal, então espero contribuir com vocês, vamos trazer um pouco de conteúdo sobre nutrição, sobre cirurgia bariátrica, né, sobre nossa experiência, as indicações. Então vamos tirar dúvida aí do pessoal sobre esse tema que está tão em alta e crescente, né, nos dias atuais. Legal. Então vamos começar explicando um pouquinho o que é a cirurgia bariátrica, quais são os principais tipos disponíveis hoje, quais são os critérios que um paciente precisa ter para poder se enquadrar na cirurgia bariátrica e quando que a bariátrica deve ser considerada ou quando outras abordagens devem ser utilizadas antes da cirurgia. Assim, primeiramente, a gente tem que entender quais são os métodos contra a obesidade, né, que são os tratamentos anti-obesidade. Então a gente tem o tratamento clínico, que envolve a dieta, envolve a atividade física, envolve o tratamento comportamental com um psicólogo, né, e a gente tem o tratamento clínico, que envolve medicação, que geralmente é todos em conjunto. Além desses dois tratamentos, a gente tem o tratamento cirúrgico, que também faz parte, né, e não exclui que o paciente que faça a cirurgia tenha que fazer esses outros métodos também. Então eu sempre falo para meus pacientes, ó, você fez a cirurgia e você tem que dar continuidade com a terapia comportamental, então tem que cuidar do emocional, tem que cuidar da alimentação. A cirurgia não resolve o problema, né? Para fazer a cirurgia, então a cirurgia é uma intervenção cirúrgica, né? Então para o paciente fazer ele tem que ter alguns critérios. Então ele tem que passar por avaliações psiquiátricas, psicológicas, tem que passar por avaliação do endocrinologista, do nutricionista, né, do cirurgião. Então todos eles vão dar laudos se esse paciente está apto, né, cada um na sua área de atuação, se esse paciente ele está apto para fazer a cirurgia. Da parte da nutrição, a gente tem algumas indicações que a gente pode, né, assim, liberar ou não o paciente. Então, por exemplo, né, até os critérios de acordo as entidades que regulam, né, a gente tem o IMC, que é o índice de massa corporal, que ele vai avaliar o peso pela altura do paciente. Então, o paciente que tem um IMC acima de 40, então hoje qualquer lugar que você procurar na internet, por exemplo, ele faz esse cálculo, né? Você tem o IMC acima de 40, o paciente ele tem condição de ser operado, ele tem os critérios, ele tem um critério, né? Fora isso, o paciente com IMC acima de 35, se ele tiver alguma comorbidade associada, então alguma doença relacionada, por exemplo, diabetes, hipertensão, apneia do sono, tem uma série de doenças que se enquadram também para esse paciente. Então o paciente ele tem que consultar, né, geralmente com o cirurgião, né, tem listas também na internet, se você pesquisar vai ter essas doenças que são os critérios. E algumas condições, quando, por exemplo, o paciente que não tem uma diabetes controlada, com IMC acima de 30, o Conselho Federal de Medicina libera em algumas situações também para que esse paciente faça a cirurgia. Né? Então, assim, a gente tem critérios para fazer, tem indicações da multiprofissionalidade, né? Então o paciente ele tem que ter essa consciência que a cirurgia não resolve o problema. Eu já escutei assim de paciente, eu vou fazer a cirurgia porque eu não gosto de fazer atividade física e não gosto de fazer dieta. E esse é um pensamento totalmente errado. O paciente ele tem que pensar que não ele tem que... Não deveria nem ser aprovado para cirurgia, né? Está proibido. Já tem que proibir de cara aí, não, né? Mas tem que trabalhar essa mentalidade. Para, né? assim, não que a pessoa vai precisar, eu vou precisar ser uma musa fitness, né? Não, você não precisa, mas você tem que ter uma boa alimentação, tem uma série de consequências que a cirurgia também traz, que a pessoa tem que se cuidar um pouco mais, né? Mas ela não... o tratamento ela envolve tudo que uma pessoa que não vai fazer a cirurgia tem que fazer. Sim. Que é fazer dieta, fazer atividade física, né? Tem que tomar as medicações, né? Aí você tinha perguntado também sobre os métodos cirúrgicos, né? Sim, quais são os métodos? Porque não é só um método, né? Tem várias opções. E aí quem define seria o médico, mas fala um pouquinho quais seriam esses métodos hoje. Então, assim, relacionado aos métodos cirúrgicos, né? A escolha, qual método vai ser direcionado para o paciente, é uma escolha realmente do médico, né? Mas alguns médicos trazem essa abordagem junto com o paciente. Então, eu faço parte de uma equipe com o Dr. Marcos Alexandre. Ele tem essa conversa com o paciente, explica os métodos,
na especialidade dele, qual que vai ser o melhor para aquele paciente. Sim. No Brasil, hoje, a gente acaba se utilizando mais de 2 métodos, que é o bypass e o sleeve. Tá? O sleeve ele faz um corte transversal ali no estômago, então ele reduz a capacidade, e o bypass ele faz uma nova ligação na parte mais distal do intestino. Então você tem um pouco mais, um sítio absortivo menor, vamos pensar assim. Tá. Então são métodos cirúrgicos também, que assim, quem vai definir isso, a condição do paciente, se é um paciente mais novo, se é um paciente com mais idade, né? O médico ele vai mostrar para o paciente as condições. Alguns métodos já foram deixados de utilização, né? Então, no mundo inteiro hoje o que você mais faz é o sleeve. No Brasil faz bastante bypass também, faz sleeve. Né? Os métodos são semelhantes no emagrecimento, tá? Então tem no algumas... resultado final, você No fala. resultado final são semelhantes, né? O bypass, alguns estudos trazem que ele faz com que o paciente emagreça um pouco mais, justamente por perder um pouco mais de sítio absortivo, perder portinhas absortivas, né, da alimentação. Mas o benefício, assim, ao longo de 2 anos que a gente fala, chega a ser bem semelhante dos 2 métodos, ainda mais quando o paciente se cuida. Então essa questão... Ele realmente adere, né, ao tratamento. Tá? E qual que seria daí o papel da nutrição antes do processo cirúrgico? Você começou a falar um pouquinho, mas eu queria que você deixasse mais informação, principalmente com relação a essa questão dessa mudança de mentalidade. Como que é a sua abordagem hoje com relação a paciente que vem te procurar para o pré-operatório? Porque, em geral, eu me lembro que muitas vezes chegava já assim, eu quero só o laudo, não precisa fazer nada. Não sei se continua com essa mesma dinâmica, eles procuram já meio que desesperado próximo da cirurgia, né? Como que tem trabalhado isso? Como você tem abordado essas situações? É assim, a primeira consulta, quando o paciente vai fazer a cirurgia, a gente tem que explicar, assim, de cabo a rabo, né? Então, todos os problemas que eles podem ter, né? Os benefícios e as consequências também negativas, positivas. Então, assim, tem condições também que não é assim, só flores, né? Então, tem alguns problemas que a gente pode desencadear, problemas nutricionais, vamos falar sobre isso, que a gente, problemas psicológicos, problemas com dependência, então tem condições negativas também no processo. Mas se o paciente passar por alguma condição dessa, ele tem que saber para quem ele pede ajuda. Sim, perfeito. Então por isso que a primeira consulta ela tem que ser bem esclarecedora, mostrar para o paciente, tem paciente que às vezes com a dieta pré-operatória consegue emagrecer e desiste de fazer a cirurgia. Né? Tem paciente que emagrece, né, para fazer a cirurgia por diminuir o risco cirúrgico, né? Começa a ter uma alimentação melhor. Então, assim, a abordagem ela é muito inicial, é muito mais assim para o paciente entender o que ele vai passar, né? Todos os cuidados que ele tem que ter daqui para frente. A cirurgia começa, né? Isso aí quem for fazer, quem tiver familiar para fazer a cirurgia tem que entender. A cirurgia começa lá no seu primeiro dia, né, que você vai fazer a cirurgia, que você fez a primeira consulta com o médico. Então, eu já escutei também assim, eu vou fazer uma despedida. Então, já começa errado. Essa dieta pré-operatória, ela serve para quê? Para diminuir o risco cirúrgico. Então, o médico consegue visualizar melhor a cirurgia, né, diminui um pouco de inflamação. O paciente... glicose se controla melhor, isso, também é importante no processo cirúrgico. Controla a parte de sensibilidade à insulina, melhora esse ambiente metabólico do paciente. O paciente, se ele conseguir emagrecer, se ele conseguir ter uma rotina alimentar, o paciente, um exemplo, tem vários casos de pessoas que comem uma vez no dia, né? Sim. Ou comem totalmente errado, não tem rotina da alimentação. Aí ele vai fazer a cirurgia, do nada ele tem que comer a cada 30 minutos. Então, assim, ele olha a comida de manhã, ele vai repugnar. Sim. Então, você já começa a construir bons hábitos para ficar mais fácil o pós-operatório também. Se a pessoa já pratica alguma atividade física, começa, vou fazer cirurgia daqui 3 meses. Já começa a fazer uma caminhada, fazer uma musculação. A volta dela, a recuperação dela vai ser muito melhor. Sim. Então, a gente até sempre cita esse exemplo. Você diminui risco de mortalidade na cirurgia. Porque então, toda cirurgia tem um risco. Tem um risco. Então, se você já se cuida antes, já começa a fazer sua atividade, fica muito mais fácil a sua recuperação, você tem menos risco cirúrgico. Então, são condições que a gente traz para o paciente. Da parte nutricional, que nem você tinha perguntado, é muito interessante a gente falar aí sobre as vitaminas e minerais, que é o que o pessoal mais se preocupa, né? Então, o paciente realmente ele tem que fazer esse controle, né? Então, a gente... faz exames antes para analisar como que esse paciente está? Isso. Eu até faço uma analogia assim, né? Se você for viajar, né? Você vai viajar lá para Campo Grande, você vai abastecer seu carro aonde?
na hora que você está saindo. Uhum. Então você já tem que ver, né, o que tá em déficit, porque a cirurgia bariátrica ela realmente perde a absorção de alguns nutrientes, né? O paciente, até por isso que ele tem que tomar a vitamina, a maioria deles para sempre. Sim. Dosar, às vezes mesmo tomando a suplementação, tem que fazer a aplicação, né, intramuscular, endovenosa, que seja. Então ele tem que fazer essa reposição em algumas situações. Então tem que dar às vezes uma dose maior. Então ele tem que sempre estar voltando daqui 6 meses, 1 ano. Então sempre tem que visualizar. Por quê? O paciente ele pode ter cansaço, pode ter queda de cabelo normal, pode ter problemas relacionados ao psicológico. Hoje tem uma ligação muito interessante assim entre a bariátrica e o consumo de bebida alcoólica. O paciente tem casos que pacientes ficam alcoólatras. Na ciência, na literatura, ainda não tem alguma coisa específica. Acontece realmente, mas na prática clínica a gente vê que realmente tem ligação. Então, algumas situações a gente fala para o paciente nem chegar perto. Por quê? É como se fosse um escape. Talvez um escape, tem questão psicológica. Eu tive um caso, por exemplo, de uma paciente que ela tinha problemas assim depressivos. Uhum. Né? Então, foi em um médico e ela acabou não falando que ela tinha feito a bariátrica, né? E às vezes o médico também, por não conhecer o método de tratamento também com esse tipo de paciente, ou também por ela não ter falado, já começou a tomar antidepressivo e não resolvia, né? E essa paciente, ela passou comigo, né? A gente pediu alguns exames de vitamina B1, vitamina D, que são vitaminas que são relacionadas também ao fator psicológico. Essa paciente fez a reposição das vitaminas e melhorou. Depois de meses aí, quase ano, tomando antidepressivo. Santo remédio, né? Que é a alimentação então, muitas vezes nutrição. não é só medicação, às vezes é realmente falta de vitaminas que o paciente ele perde a absorção na cirurgia. Uhum. Então ele tem que sempre procurar ajuda, entender que pode acontecer. Às vezes na vida está tudo bem e ele começa com aquele sintominha, né, de tristeza, de depressão, de ansiedade. Não valoriza, né? Não valoriza, não fala para ninguém. Aí vai ver só falta de vitamina. Então tem que se atentar a isso, pessoal. Então se vocês conhecem alguém, cansaço, fadiga, não é normal você sentir isso em excesso. Às vezes alguma coisa na vida realmente está desestruturada, tem que alinhar, mas para isso que a gente tem profissionais. Sim. Tem um psicólogo, tem um nutricionista, tem um médico, tem toda a equipe para avaliar essas possíveis consequências e a pessoa tem que saber pedir ajuda para um companheiro, para algum familiar, para os profissionais que estão ali, né, dando suporte. Então é interessante que esse paciente saiba disso e saiba para onde e para quem pedir ajuda, né, Larissa? Infelizmente, hoje a alimentação das pessoas está cada dia mais pobre, né? Sim. Assim, no sentido de pouca vitamina, Isso. pouca variedade. As pessoas acabam comprando sempre os mesmos alimentos. Sim. A fruta, a verdura, sempre o legume não faz parte, muitas vezes, de todas as refeições. Isso. Já começa um déficit ali, né? Isso. E aí pega o paciente que faz um procedimento cirúrgico, que também já vai ter uma reação relacionada a isso, de não ter a absorção da mesma forma, pronto. Daí você já juntou a fome com a vontade de comer, né? Isso. Hoje, assim, a alimentação realmente é complicada, é um assunto assim, até se você for parar para... a gente tá aqui, por exemplo, a gente quer comer alguma coisa. Para você comer saudável, num momento prático, assim, rápido, é difícil até às vezes você encontrar. Uhum. Ou quando você encontra é um valor muito caro e às vezes Sim. as pessoas não têm essa condição de todo dia fazer esse investimento, né? Mas eu falo para o paciente, se o paciente quer ter uma mudança, quer fazer alguma coisa, quer cuidar dele, ele tem que acordar um pouquinho mais cedo, né? Já preparar suas refeições. Né? Organizar o horário da atividade física. Organizar o horário. Então é igual você, sim, tem que trabalhar, você tem que ir, né? Não tem como você, não vou trabalhar hoje, porque você tem que se alimentar. Sim. Então se você não tem nutriente para você fazer suas atividades, né, trabalhar, estudar, fazer atividade física, você não vai fazer da forma com excelência, você não vai evoluir. Então a gente tem que ter essa consciência e explicar ao paciente, depende de você, o profissional ele vai te mostrar o caminho. É só um GPS. Só um GPS. Tem como você pegar seu paciente no colo, né? Igual seu filho lá, dá na boca, tira. Na hora que ele tá na hamburgueria, você vai lá e toma um hambúrguer dele. Não faça isso comigo, hein? É sempre assim, né? E como que evolui essa alimentação, por exemplo, nos primeiros dias, nas primeiras semanas? Já falando agora do pós, porque a gente falou um pouco do pré, agora nós vamos pro pós. Fui lá, fiz todo o pré, fiz a cirurgia e agora? Como é que funciona? Como que é a evolução desses dias alimentares desse paciente, normalmente? Isso, aí o paciente, assim, a evolução, ela é muito individual, né? Então, depende da tolerância de cada paciente, né? De como esse paciente
passou o pré-operatório também vai influenciar. Mas assim, a gente começa com uma dieta líquida, a gente chama líquida restrita, né? Não tem resíduo nenhum, tem que passar na peneira, tem que coar, não pode ter nada ali. Então a gente chama mais uma dieta de teste para ver se vai ter motilidade intestinal, se a cirurgia está funcionando, se o paciente teve algum problema, porque também pode acontecer, né? Então assim, a gente faz a gente poupa o trato digestivo dele trabalhar em excesso e vai testando também, se o paciente vai ter flatos, vai ter gases, está tudo bem. Então o médico vai avaliar esses critérios também, então fica mais ou menos de 7, né, até 15 dias nessa primeira dieta. Então, que já faz perder um monte de peso, porque é extremamente restritivo em calorias, né, Antônio? O paciente fica mais ou menos em 400 calorias. É, bem restritivo. Então aí o que envolve? O paciente que não faz a dieta pré-operatória, você imagina que um paciente, uma pessoa assim, normal, está comendo 3, 4 mil calorias num dia. Aí ele passa 10% disso. Na primeira semana, 300 calorias, é isso mesmo. Então assim, se tiver um dia calor assim, cai duro, não vai ver o teto preto, né? Tela azul que a gente fala. Né? Então assim... Buga o Windows. Não vai dar certo. Então assim, o paciente ele tem que ter essa consciência dele ir baixando calorias também, porque a falta de caloria dá um baque. Né? Então quem já tentou fazer uma dieta aí restrita só de líquidos, né? A dor de cabeça, mal-estar, então o paciente pode passar mal. Passou essa fase da líquida, a gente entra na dieta pastosa, né? Então... é como se fosse aquela primeira papinha do bebê quando ele começa a comer, né? A diferença é que a gente tem dente, né? Então a gente pode já mastigar, mesmo que for, para também poupar, né, esse trato digestivo de fazer trabalho em esforço. A cirurgia tem grampos cirúrgicos ali, então são 3, 4 semanas para cicatrizar bem. Sim. Então a gente vai fazendo essa evolução. Passou mais uma semana, 10 dias, a gente vai para a dieta de transição, que é a dieta branda. Então, eu também faço a mesma analogia. O bebezinho lá, ele começou, né, comer já pedacinho, é tudo mais moidinho, picado, né? A mãe vai no açougue e pede para moer 3 vezes a carne. Com medo. né, já é tudo cozido, não tem nada cru, né? A gente não pode comer nos primeiros meses o açúcar, por conta da síndrome de dumping, que é um problema, nem nada gorduroso, né? O paciente pode ter complicações severas, né, inclusive. Pode ir a óbito, pode ir a óbito também. Então, assim, tem que ter essa consciência também. Nos primeiros meses a gente não pode nada de açúcar, nada de gordura, assim, alimentos gordurosos. Passou da fase branda, a gente vai para a dieta geral, que é a dieta normal. Só que é uma normal com construção de novos hábitos. Sim. Então, nesse primeiro mês... normal saudável. Normal saudável. É uma alimentação que envolve todos os nutrientes, né? A gente só fica realmente com a restrição ali de açúcar, né? Alimentos com açúcar e alimentos gordurosos. Mas a base, e até eu falo, é onde você vai construir seus hábitos daqui para frente. Sim. Então, aí já tá o quê? 30 dias 30 depois? dias, geralmente. Mais 30 dias. Então a evolução geralmente é em 30 dias. Né? Então o paciente ele tem que ter essa consciência de evoluir devagarinho, um passinho de cada vez, entender o processo e entender que ali, dos 30 dias para frente, a maioria se cuida super bem nos 30 dias. Sim. E depois desanda, volta a comer o que estava comendo antes. Às vezes, claro que não vai conseguir comer na quantidade, mas pobre em nutrientes, igual você falou. Inclusive era a próxima pergunta. Existe um risco de deficiência nutricional? Sim, né? sim. Qual o principal erro que eles cometem aí no pós-operatório? Como que eles podem evitar isso? Então, assim, o erro que eu mais vejo é realmente assim, o paciente ele perde muito peso, né? E mesmo às vezes se ele comer alguma coisa que não é saudável, ele vai continuar perdendo, porque ele está comendo muito pouco. Até se ele comer demais, ele vai passar mal. E chega a perder quanto de peso? Em geral. A média, né, esperada na cirurgia, com 2 anos de cirurgia, é 40% do peso inicial. Tem paciente que perde mais, tem paciente que perde menos. Em geral, acaba acontecendo uma perda muito grande no início, né? Isso. Primeiro mês, assim, a média é 10 quilos, né? Mas tem paciente que perde 20. É porque é muito individual. Então, tem paciente, por exemplo, que se atende, que tem 1,5 m e pesa 100 quilos. Tem paciente que tem 1,90 m e pesa, né, 190, 180 quilos. Então a proporção de peso é diferente. Então não tem como você comparar. Até tem gente que fala assim, mas fulano, meu vizinho... Perdeu isso e eu não perdi. O vizinho da minha avó, da minha tia, perdeu 60 quilos. Aí você vai ver a pessoa pesava 210 quilos e a pessoa pesa 110. É bem aquilo de mãe, né? Todo mundo perde ou não? Você não é todo mundo. Assim, é individual. Eu falo, cada ser humano tem sua bênção. E às vezes o metabolismo de um é mais lento, né? A idade muda, o homem perde mais peso que mulher mais rápido. Se tem patologia agregada, né, junto. Então, assim, tem que entender que você é você. Então, não tem como se comparar.
né? Então, deficiência tem, eles ter. acabam desenvolvendo algumas deficiências se não cuidado. Isso. Aí, assim, como tem, né, perca absortiva na cirurgia mesmo, é propício da cirurgia que você perde sítio absortivo. Então, você tem que fazer a reposição de algumas vitaminas. Por isso que tem que continuar o acompanhamento com o nutricionista, com o médico, para ir dosando, né, conforme precisa. E assim, a gente já inicia já a suplementação com uma superdose. Então, são suplementos especializados para esse tipo de paciente. Porque a dose de vitaminas é diferente. Então, vitamina D, vitamina B12, ferro. Esse paciente ele precisa de uma sobrecarga. Ele não pode consumir as doses padrões. Só que são via cápsula ou via endovenosa? São cápsula, mas também pode ser aplicado, né? Feita aplicações. E aí o médico que vai definir mais essa questão ou você junto com o médico faz essa definição? Isso, a gente faz o acompanhamento em conjunto, né? Os exames são os mesmos, né? Mas assim, às vezes o paciente ele tem consulta primeiro comigo. Aí eu já vejo que ele está com uma possível deficiência. Então eu já passo para o médico, se precisar fazer a reposição, né, não via oral. A gente só pode prescrever via oral nutricionista, ele não pode passar, né, aplicações. Isso. Então a gente já vai conversando junto. O bom de trabalhar em equipe é assim, que a gente já tem essa facilidade realmente de indicar, ó, doutor, o paciente tal, tá assim, tá com deficiência, ou tá com algum problema, ou tem um sintoma, né? Às vezes ele tem um sintoma que quer dizer uma deficiência, mas ali no exame não está aparecendo ainda 100%, né? Isso. Tem algumas condições que às vezes é normal passar no processo, de, um exemplo, nessa primeira fase o intestino fica muito preso, né? Fica mais, às vezes a pessoa evacuava todos os dias e como só está tomando líquido, é muito pouco volume, fazer bolo. Às vezes vai 2, 3 dias, né? A pessoa acha que é o... Mas não, tem algumas situações que a gente tem que explicar. Tem alguma fase que às vezes o cabelo cai um pouquinho, mas a gente vai dosando, vai vendo como que tá, se precisar fazer uma reposição de alguma vitamina a gente faz. Então a gente tem que analisar essa parte clínica e laboratorial. Além de tudo isso aí, da parte da nutrição, a gente tem que avaliar a parte de composição corporal. Assim, a gente está falando aqui de peso, né, desde o começo. E eu falo para os pacientes, peso, né, é muito relativo. Tem pessoas que perdem 60 quilos e perdem 50 quilos de músculo. E é péssimo isso. Péssimo. Não adianta a pessoa querer perder muito peso, porque é um termo até pesado de falar, mas assim, tem diferença entre você emagrecer e você apodrecer. A gente estava até falando aqui antes sobre o tratamento clínico, né? Como você está atuando. Então, a importância de você ter o profissional da nutrição, porque ele vai te direcionar. Então, um exemplo, se o paciente não come a quantidade de proteína adequada, se ele não faz atividade física, se ele não, né, suplementa que ele precisa suplementar, então o whey, que é o suplemento que o pessoal usa da academia, e é um dos suplementos mais importantes para o bariátrico. Mas tem que ser o whey correto também, porque o mercado tem 1 milhão de opção, né? Que tem às vezes muito carboidrato, pouca proteína. Se não souber exatamente qual... Isso tem que ser bem indicado. Então, mas assim, o paciente precisa dessa suplementação para que ele perca peso da forma adequada. Porque às vezes é muito melhor, em vez de ele perder 60, ele perder 30, só que ele perder 30 de gordura. Sim. Então não é só o peso total que é importante. É importante você analisar a composição corporal desse paciente. Então, a ideia é que a gente emagreça, não que a gente apodreça. Então, a gente vê muitos casos... De forma saudável, né? Isso, e isso é visível, né? Quando você olha um paciente, às vezes até algum conhecido que você vê que ele emagrece de uma forma não saudável, é visível, você olha no rosto dele e você percebe que não está normal ali. É aquele emagrecimento parece que nem quando a pessoa está internada, né? Isso. Que ela perde muito músculo ali, que é uma patologia e aí aquilo acaba fazendo com que ela tenha uma perda mais de músculo do que de gordura. Isso. É o que acontece quando a gente faz a perda sem esse acompanhamento, né, Antônio? E aí, quando a gente fala de estilo de vida, de manutenção desse peso, a gente ouve muito falar com relação a reganho. Então, que os pacientes fazem um procedimento, acompanham por um período, e aí quando eles não chega até alta, vou dizer assim, né? Mas quando eles estão ali com uma liberdade maior, eles acabam ganhando de volta esse peso. Fala um pouquinho sobre isso, qual a importância da reeducação alimentar, então, nesse processo, e aquele acompanhamento que você falou lá no início, da equipe trabalhar junto. Então, o paciente ele não vai precisar, assim, eu preciso ir todo mês um nutricionista, não tem muito, assim, o que a gente ficar, né, mudando. A gente vai dando a orientação, vai educando o paciente. Na fase inicial, claro que ele precisa ser visto mais vezes, né? Mas depois de um tempo, assim, o paciente, ele não... O bariátrico que eu falo, ele não vai ter alta, mas uma vez no ano, pelo menos, ele tem que passar no profissional.
Então, essa parte do reganho, o paciente só se preocupa mesmo quando ele está vendo que o peso está subindo. Sim. Então, ele tem que acompanhar o peso para ver, vamos pensar, passou 2 anos da cirurgia. Ele de vez em quando tem que pesar para ver como que ele está. Percebe na roupa também, né, Antônio? Percebe roupa, as pessoas vão olhar, né? Isso aí é notório. A pessoa consegue ver quando ela está emagrecendo, quando ela está engordando. Uhum. Então, assim, ele tem que ter esse acompanhamento. A base de tudo, igual a gente está falando, o paciente, ele significa que ele nunca mais vai poder comer um bolo, um doce, alguma coisa que ele gosta? Não. Na fase inicial a gente se preocupa um pouco mais, a gente reensina, reeduca esse paciente a saber comer essas coisas. Então a gente tem, por exemplo, você tem família, você vai comemorar alguma coisa, você vai comer alguma coisa gostosa. Você não vai começar alface, né? Ah, mas é gostoso alface, eu gosto. Eu também, mas eu falo assim, vou... Sim, eu entendi, vai ser fazer algo diferente, vai ser mais aniversário. calórico, vai ter mais ingredientes, tem mais gordura, mais sódio, então, né? Mas, como todo mundo tem que fazer, a gente tem que comer com moderação e saber os momentos especiais de comer esses alimentos. Ponto. O bariátrico é a mesma coisa. A diferença é que ele vai ter que, na fase inicial, ele é realmente, né, recolhido, a gente não pode comer por conta da evolução da dieta, né? Mas depois de um tempo o paciente ele pode ter assim, algumas liberdades, mas sabendo comer, sabendo organizar, para que não tenha problemas, não tenha sintomas. Se começar a ser recorrente, então o paciente ele vai acostumando. E, igual eu falei, ele continua perdendo peso, ele só se preocupa depois. Aí ele começa a pedir, né, pedir comida fora, ele começa a voltar aos hábitos, começa a consumir bebida alcoólica, ele começa a voltar aos hábitos todos que ele fazia antes. Deixa de fazer atividade física. Deixa de fazer atividade física e vai indo. Na hora que ele vê, ele está da mesma forma que ele estava antes. Tem gente que reganha todo o peso, tem gente que reganha... E que nem eu falei, a gente já até chegou a comentar dessa parte psicológica. O peso de reganho, ele não é nem o principal problema. Então a cirurgia, que nem eu falei no começo, ela pode desencadear problemas sérios, nutricionais, psicológicos, hormonais. E o paciente, ainda mais se ele já tem alguma doença, pode voltar muito pior depois. Sim. Então, esse acompanhamento ele tem que ser contínuo. Então, não precisa, igual eu também já falei, não precisa... Todo mês está ali. Isso, ou ser uma musa fitness, mas tem que ter um estilo de vida saudável, como todo mundo tem que ter, né? É o que a gente sempre vem falando aqui no Nutrivida e a importância, né, de uma boa alimentação aliada a sono, a cuidado psicológico, então ter esse controle da mente mesmo, daquilo que a gente está alimentando na nossa mente, né, fazer essa equipe multi vai fazer total diferença, né, Antônio? Eu acho que a gente não dá mais para trabalhar sozinho, a gente não consegue. Já foi o tempo em que a gente trabalhava sozinho e não tinha ajuda de todos esses profissionais e hoje, graças a Deus, isso já é diferente, essa conexão não só entre nós profissionais da mesma área, mas também a equipe como um todo. E é o que vai fazer total diferença no resultado final do paciente para que ele tenha realmente qualidade de vida. Eu acredito que a gente tenha trazido de tudo um pouco aqui, tenha esclarecido a maior parte das dúvidas, mas se você ficou com dúvida, pode deixar aqui nos comentários que depois eu encaminho para o Antônio, ele responde para a gente e eu volto a responder para vocês. Mas eu acredito que deu para trazer essa clareza da importância de que a cirurgia ela é um meio, mas que precisa sim fazer a sua parte, né? E aí, Antônio, eu queria que você falasse onde o pessoal te encontra, né? Onde que você hoje atende consultório, você tem Instagram, como que as pessoas conseguem te encontrar para saber um pouquinho mais do seu trabalho? Isso. O meu Instagram ele é Neres Nutri, né? Escreve Neres Nutri mesmo, só isso. Eu atendo aqui na Gastroclínica, né, junto com a Interclínicas ali, então Dourados. Aqui em Dourados mesmo, né? Então já tenho consultório já faz alguns anos, né? Então a gente acaba atendendo tanto esse paciente bariátrico, o paciente clínico que quer emagrecer, né? Tem acompanhamento junto com outros médicos também de obesidade, tem tratamento medicamentoso. A gente faz um tratamento assim realmente para dar o suporte para o paciente. Nutrição esportiva, então desempenho, performance, a gente acaba assim. Minha área de atuação ela fica muito mais nesse estilo de vida saudável. Então eu tento mostrar para os pacientes realmente assim que dá para você ter uma vida normal, né? Comendo com qualidade. Inclusive ter vida social. Vida social, isso eu sempre falo para o paciente. A gente tem que saber dividir entre o atleta, então o atleta ele vive disso, né? Então é diferente. É diferente, ele tem que ser robô mesmo. Então a gente tem exemplos hoje aí, sei lá, o Cristiano Ronaldo. O cara nas férias dele tá ali comendo a quantidade certa, tá treinando, porque ele é um atleta em excelência. Claro que pode ter algum momento ou outro que ele vai sair, mas mesmo nas férias ele volta numa condição boa, né, física boa. Por quê? O cara se cuida o tempo inteiro.
mas é a mentalidade e o cara vive disso. Então a gente que é, né, ser humano normal, vamos pensar assim, não atleta, a gente pode ter uma vida social ativa, mas vamos pensar assim, na maioria dos dias a gente tem que se cuidar. Sim. A gente tem que procurar ter saúde. E mesmo nos dias sociais, né? A gente também pode conseguir conciliar uma boa alimentação ali no momento social. Isso. Melhorar. Evitando os excessos, né? Cuidando do que come antes, do que come depois. Eu acho que assim, dá para equilibrar. Sim. A gente tem que mudar essa mentalidade. Eu falo que a mentalidade da maioria é de que, ai, que saco fazer dieta. E não é assim. Não é assim, dieta pode ser gostosa. Isso, vou fazer um churrasco, por exemplo. Né? Faz uma salada. Então não um churrasco de família, vai ter um prato especial? Vamos colocar uma salada de fruta, vai ter uma sobremesa? Vamos colocar uma salada mais leve. Vamos colocar fruta de sobremesa. Então, sim, perfeito. Você coloca opções ali, né, para assim, melhorar a qualidade da alimentação. Vamos pegar uma carne, vamos tentar às vezes pegar um corte mais magro, né? Eu quero comer um pedacinho quem gosta de carne mais gorda, quero comer um pedacinho. Da gordurinha da picanha. Isso, mas não dá para você comer isso todo dia, que vai ter problema. Então a gente tem que prezar por isso. Sim. Com qualidade, né? Eu tive paciente já que assim, ele vivia, por conta do trabalho dele, ele vivia de parte social. Então ele tinha que fazer churrasco, né? Então ele vendia para os clientes dele nisso, tomando uma cerveja, tomando um chopp. O que a gente teve que fazer para abordagem? Ele tinha alguns problemas, né? A gente teve que, assim, mensurar isso aí e que ele se cuidasse nos outros dias. Sim. Então não tinha como proibir, porque se ele não fizesse nessa parte social ali, de pelo menos tomar assim, ele conseguiu diminuir o máximo que ele pôde, né? Mas ele conseguiu, assim, ter qualidade, ter sucesso no resultado do emagrecimento, equilíbrio, aprendeu, entendeu isso e se cuidava os outros dias. Nos dias que ele tinha que fazer, né, a social dele por conta do trabalho, conseguia levar tranquilamente. Então, não é se proibir de algumas situações, né? Pelo contrário. É você se adequar à sua realidade e fazer a melhor dieta, né? Eu vou fazer a melhor dieta que é para mim, Antônio, você, a Larissa vai fazer a melhor que é para você. Então, assim, cada um, né, cada ser humano tem a sua melhor dieta. Tá? Acho que é isso. Perfeito. Muito obrigada, Antônio, por ter vindo, por ter aceitado esse nosso convite. Venha mais vezes. Pode chamar. A casa é sua. A gente gosta muito de receber. Obrigado. Porque a gente conhece um pouquinho mais da realidade de cada profissional e da experiência que você traz aí, uma bagagem incrível. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, encaminhem essa live para as pessoas assistirem e conhecer um pouquinho mais sobre a cirurgia bariátrica e que existe sim essa possibilidade e outras possibilidades também para o tratamento da obesidade. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até mais. Tchau, pessoal. Obrigado.